Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso mini curso, uma breve história do serviço público no Brasil. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer aqui algumas definições, construir algumas definições para que nós possamos entender o assunto, tá ok? Primeira definição que nós vamos fazer é a definição de Estado. O que é o Estado? O Estado é o conjunto de instituições no campo político-administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Povo, nação. O que é nação? Nação é um conjunto de pessoas que possuem ligações por língua e cultura, ok? Para que o Estado exista, é necessário que ele possua um território. Pode existir nação sem território? Sim. Exemplo, o Estado de Israel. Ele só passou a existir onde ele está hoje, em 1948. Então, existiu uma nação judaica espalhada pelo mundo, ligada pela cultura e pela língua e costumes, ok? Então, existia nação, mas não existia Estado. Quando foi outorgado pela ONU o Estado, o local, o espaço físico para a existência do Estado de Israel, aí sim passa a ser o Estado. Então, para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território e deve ser a autoridade máxima nesse território. Tem que ser realmente exercer a influência sobre o território. Observe aqui nesse quadro que nós colocamos para vocês, um resumozinho para você entender mais facilmente. O território são as fronteiras do país, né? A população é a sociedade, é o povo que vive nesse território. E a soberania, ela tem que existir, que são as leis que organizam esse povo nesse território. Tá claro? Então o Estado é território, população e a soberania dessa população sobre esse território, tá ok? O Estado, para você ver o Estado, que é muito difícil, porque ele é um ser que está só no ideário, não é isso? Você pode vê-lo através da escola, dos hospitais, né, da polícia, né, das forças armadas, dos órgãos de fiscalização, das empresas estatais. Isso tudo faz parte do Estado e representa o Estado, tá certo? Muito bem, tá claro para vocês então, né? Então, Estado, ele precisa de um território, né, uma sociedade e precisa de um ordenamento jurídico. Por falar em jurídico, nós temos aqui uma definição muito interessante do jurista Dalmo Dallari, que diz o seguinte, olhem só, a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em um determinado território. Isso é de Dalmo Dallari, a definição de Estado. Não é bom isso? Vou repetir. A ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em um determinado território. Tá claro? Olha só como é que é interessante. Então, o Estado, com essas características, ele vai se organizar da seguinte maneira. Ele vai se organizar executiva, legislativa e judiciariamente. Vejam aí quais são as funções do Estado. Dê uma olhada. O governo e a administração pública compõem o poder executivo. O Congresso Nacional, ou Parlamento, o poder legislativo. Os tribunais e os órgãos de justiça, o poder judiciário. O governo e a administração federal, estadual e Distrito Federal e municípios. Parlamento nacional, câmaras, assembleias legislativas ou assembleia distrital nos estados e câmaras municipais nos municípios, forma o poder legislativo, ok? Os tribunais, os juizados, etc., formam o poder judiciário. Tá claro para vocês? Ok? Então, o Estado tá claro, não é isso? Agora vamos ver o governo. Já falamos agora há pouco que o governo faz parte do Estado. Então, olha só, é muito normal se confundir governo com Estado. São entes diferentes. O Estado é toda a sociedade e o governo está incluído nele. Tá claro? Então, o governo está dentro do Estado. Quem é o governo? O governo, ele
administra o Estado através da administração pública e de você, servidor público. Você é que administra, né, faz a gestão do governo e, consequentemente, do Estado. Ok? O governo é uma das instituições que compõem o Estado, então. Então, é um conjunto de pessoas, vocês, que exercem a gestão pública. Mas o governo, como é dividido em duas partes, governo e administração pública, o governo é a parte política. Esse governo ele tem um tempo determinado de vida. Vamos ver aqui nesse próximo quadro. Olha só. Então, o Estado, esfera pública responsável pela administração, o governo é a esfera pública responsável pela administração do Estado. Tá claro isso? Então, o governo administra o Estado. Agora, vejam só. É importantíssimo isso. Os governos são transitórios. Eles são eleitos através de voto em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Obviamente que em ditaduras isso não ocorre, isso modifica, mas vamos trabalhar com a nossa realidade atual. Enquanto o Estado, ele é permanente. Então, o governo é transitório. De 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, se modifica através do voto. Mas o Estado não. O Estado permanece independente do governo. Tá claro para vocês isso? Então, vimos a diferença de Estado e governo, ok? O mais importante agora, depois que nós definimos Estado e governo, é perguntar quem é o servidor público. Isso é muito importante. Vamos ver? Olha só esse quadro aqui que interessante. O servidor público é o Estado em seu modo físico. O que isso quer dizer? Nós não conseguimos enxergar o Estado. Nós não visualizamos o Estado. Nós só enxergamos o Estado porque existe o servidor público. Ele é o rosto, é o corpo do Estado. Então, a importância do servidor público é fundamental. Esse é a definição mais clara. O servidor público é o Estado em seu modo físico. São as pessoas que exercem as funções do serviço público, tá certo? E o mais importante, qual é a função do servidor público, do serviço público? Ele tem única função: atender aos interesses públicos e ao bem comum. Isso é claro para você, não é isso? Então, o servidor público são trabalhadores, trabalhadoras que servem ao Estado. E importante, vocês não servem, servidores públicos, a governos. Vocês servem ao Estado. Os servidores públicos entram na carreira pública por meio de concursos, geralmente muito concorrido, né? Atualmente a concorrência está cada vez mais acirrada. E depois, obviamente, que ele vai se aperfeiçoando para melhorar o serviço para o cidadão. Então, importante, o servidor público trabalha para o Estado, não para o governo. O governo emana diretrizes durante a sua permanência curta administrando o Estado, tá certo? Mas ele é passageiro. Você, servidor público, não é passageiro. Então, os servidores públicos, hoje em dia, inclusive, são regidos por leis extremamente rigorosas, firmes. Então, essa é a realidade. Bom, então, resumindo, vimos o que é Estado, vimos o que é governo, vimos que você, servidor público, é a parte física visível do Estado, tá correto? E você entra no serviço público através de concurso público e permanece lá até sua aposentadoria, porque você tem a estabilidade, tá ok? Até o próximo vídeo, inscreva-se no canal Servidor Público TV, ative as notificações, fique sabendo mais sobre o universo do servidor público. Utilize as nossas redes sociais, clique aqui nesse card que está aqui e continue assistindo. Aguardo você no próximo vídeo, tá ok? Obrigado e até lá!